E tá começando, deixa eu ver ao vivo. Foi, começou. Glória a Deus, graça e paz, gente amada. Já tô até quebrando aqui o microfone, que a gente quebra tudo. Glória a Deus. Ontem à noite eu tava no meu quarto, ele já tava dormindo, eu fui orar, fui falar com o pai. E eu falei, Senhor, eu quero ser mais útil, sabe? Eu quero ser mais útil no reino, eu quero fazer mais. Não como ativismo, não é questão de ativismo, mas é de ter prazer em fazer parte da obra, fazer parte do ministério. Eu amo fazer a obra do Senhor, isso me deixa muito feliz. E eu falei, Senhor, como que eu posso ser mais útil pro seu povo? Me ajuda, Pai, a ser mais útil. E aí o Senhor me falou muito claramente, ele falou assim, filho, seja mais simples, seja mais simples. Eu falei, Senhor, como assim mais simples? Não tente inventar a roda, tá? Não tem que tomar um cuidado com isso. Às vezes as pessoas que pregam muito, elas ficam com medo de serem repetitivas e acabam tentando inventar coisas novas e acabam sendo hereges. Então, qual é a intenção? A intenção agora, eu vou fazer mais vídeos, mais curtos, só que em maior quantidade, vídeos ao vivo, lendo a Bíblia com vocês. Eu quero que vocês conheçam as histórias bíblicas. Eu quero que vocês entendam as histórias, eu quero que vocês conheçam, que vocês saibam no que vocês creem, saibam o que é que vocês creem, conheçam, meu Deus do céu, para não ser mais uma ovelha dessas aí que vai na igreja, não sabe de nada, repete tudo que o pastor fala, sem verificar. Eu não quero que vocês sejam ignorantes bíblicos, não quero. Quero que vocês conheçam a palavra. Então a gente vai ler bastante Bíblia agora nesses próximos dias, até o Senhor falar para eu parar. Serão ao vivo mais curtos de pura palavra. Vamos ler e vamos expor a palavra de Deus. João capítulo 4, abre aí comigo, João 4, verso 43 em diante. A palavra de hoje é a cura do oficial, o oficial do exército. Vamos lá, vou orar rapidinho, Pai querido, em nome de Jesus. Vem aqui, Senhor, me usar com toda humildade, eu te peço, Pai, para que eu seja usado para o seu povo, para trazer a tua palavra para o seu povo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para cima? João, capítulo 4, a partir do verso 43. Vamos falar. Tirem dúvidas do assunto, tá? Se vocês quiserem perguntar, é a respeito do texto. Ok? Qualquer coisa diferente, você me manda um e-mail e a gente conversa disso. Bora. João, capítulo 4, verso 43. 2 dias depois, Jesus passou dali e foi para a Galileia. Pois o mesmo Jesus testificou que um profeta não tem honra na sua própria casa. Querido, veja bem, as pessoas que menos vão te ouvir são as pessoas que cresceram com você. Por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus falou. Então, se você é um homem de Deus e você não é muito ouvido pela sua família, analise duas coisas. Primeiro, se você está dando algum mau testemunho. Se você estiver dando mau testemunho, se arrume em nome de Jesus. Porque a primeira pessoa que vai ver se você é de Deus de verdade são os da sua casa. Principalmente marido e esposa. É o primeiro que tem que saber se você é um homem ou uma mulher de Deus. E o segundo ponto é o seguinte. Se você não estiver andando errado, se você estiver andando em santidade, não sofra. Não sofra se você não está tendo, entre aspas, o reconhecimento e o aplauso que você esperaria. Às vezes você quer só um pouco de respeito, um pouco de amor. Esquece. Você vai ter isso da parte do Senhor na sua vida. Não faça isso pelas pessoas. Saiba que o próprio Jesus disse que os da sua casa não vão te honrar. Isso é normal. Fique tranquilo. Isso não é sinal, se você não estiver em pecado, isso não é sinal de que o seu ministério não é aceito por Deus, tá? Mas vamos lá pro foco do texto. Verso 45. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém, que Jesus fez em Jerusalém, no dia da festa, porque eles também tinham ido à festa. Ele está falando aqui de todos os milagres que Jesus tinha realizado até então. Não vou entrar em detalhes para ganhar tempo. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Então Jesus ele estava indo para Caná, tá entendendo? Ele está chegando nessa cidade, Caná da Galileia, onde ele foi recebido por várias pessoas que já o conheciam pelos milagres que ele tinha realizado. E olha só o verso 45 então, no verso 46. Pela segunda vez, Jesus chegou então em Caná na Galileia, onde anteriormente ele tinha transformado a água em vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então Jesus chegou na cidade de Caná. E tinha o filho desse nobre, algumas outras traduções vão dizer filho de um oficial,
A gente não sabe se é do exército, se é da política, enfim. Eu, por ter lido já, eu creio que é de um oficial do exército. Mas era um cara nobre, era um cara de posses. E esse cara chega para Jesus em Caná. E ele fala, Jesus, o meu filho está doente em Cafarnaum. Caná e Cafarnaum dá uns 30 quilômetros. 30 quilômetros é pouco. Se você pegar um cavalo, você faz isso em 3, 4 horas, no máximo, andando a cavalo. E como esse cara era um cara nobre, com certeza ele tinha posses e ele tinha cavalo e carruagem. Eu vou te explicar o porquê dessa afirmação mais pra frente. Mas grave isso, era um cara de posses, chegou para Jesus, sabendo dos milagres que Jesus tinha feito, e ele chegou diante de Jesus para pedir que curasse o filho dele. E aí ele vira e fala assim, então, Jesus, cura meu filho, né? Tem misericórdia. Então Jesus disse a esse homem, então, se você não vê sinal e milagre, você não vai crer. O que Jesus estava querendo era gerar naquele cara uma reflexão do tipo, então você precisa ver para crer? Para e analisa comigo. Gente, não peça para Deus provas de que Ele exista para você crer nele. Não faça isso. Deixa eu explicar o porquê. A fé não é pensamento positivo. Analisa isso que eu estou falando e grave isso na sua mente. Fé não é pensamento positivo. Tem pessoas que acham que pelo fato delas desejarem muito, o universo vai conspirar a favor delas e aquilo vai acontecer. Tem um livro chamado O Segredo, ele ensina muito isso, a você profetizar e aquilo que você profetizar vai acontecer. Não, isso não é profetizar. Fé é um dom de Deus. Não existe fé natural do ser humano. Isso não existe. O que existe do ser humano é um pensamento positivo. O de quem crê, fé é um dom de Deus. O que é fé? De acordo com Hebreus capítulo 11, fé é você crer no invisível. É você ter certeza de que algo vai acontecer, mas você não sabe ainda, você não viu acontecer, mas você crê. Por que eu creio? Porque a palavra do Senhor disse que vai acontecer. Então veja bem, vou dar um exemplo para vocês. Eu nunca vi Deus, eu nunca vi Ele visivelmente, eu nunca vi. Eu nunca vi a mão do Senhor, eu nunca vi. Se alguém falar que visivelmente viu, eu acredito. Mas eu nunca vi, assim, visivelmente falando, nunca vi. Mas eu tenho a absoluta certeza de que o Senhor Jesus habita em mim, cuida de mim e que a mão dele está me guardando de todo mal. Eu creio nisso. Por que eu creio? Porque eu sou louco? Não, porque a palavra diz. A palavra diz, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço. Eu creio nessa palavra, eu creio. Eu creio quando Jesus diz em João 14 que ele enviaria o Consolador para que nós nunca mais estivéssemos sozinhos e para que ele sempre estivesse conosco. Eu creio nisso. Então, por crer nisso, por acreditar nisso de todo o meu coração, isso é fé, é você crer no que o Senhor falou. Fé, ela é um dom de Deus, porque eu preciso do próprio Espírito Santo para crer naquilo que o próprio Espírito Santo me disse. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, que é Deus que me dá fé. Não sou eu que tenho fé nele. Eu não tenho fé nele. Não tem como. Eu tenho a fé dele. Vejam bem, analisem comigo. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim, estou crucificado com Cristo. Gente, analisa. Estou crucificado com Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20. E não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. E olha o que ele fala depois. Ele fala assim, e essa vida que agora eu vivo nessa carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Veja bem, eu vivo essa vida hoje através da fé do Filho de Deus. Nossa, minha esposa fala, eu até desconcentro, de tão maravilhosa, cara. Te amo, mulher da minha vida, eu sou apaixonado. Eu vivo essa vida na fé do Filho de Deus, não é no Filho de Deus. Porque não tem como eu fazer força para crer em Jesus, isso não existe. O que existe é eu me envolver com a palavra, e quanto mais eu me envolvo com a palavra, mais a palavra estando em mim, mais a fé naturalmente brota. Fé é uma consequência da presença do Espírito. Você aprendeu isso? Você entendeu isso? A Larissa falou assim, Dani, eu posso pedir mais fé a Deus? Além de você dever pedir, você tem que fazer a sua parte para ter mais fé. Qual é a minha parte? É me encher das Escrituras. A fé é uma consequência do tanto que eu conheço as Escrituras. Veja bem, quanto mais eu conheço as Escrituras, mais eu vou ter as Escrituras em mim. Quanto mais eu tiver as Escrituras em mim, mais eu vou ter certeza da presença do Espírito Santo em mim.
Porque o Espírito Santo, a fé vem, Romanos capítulo 10, pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu tenho que me encher da palavra, para me encher do Espírito, para me encher de fé, e para aí eu viver uma vida em paz. A pessoa que ela é muito ansiosa, ela é muito nervosa, muito apavorada, muito desesperada, muito preocupada, normalmente essa é uma pessoa que tem pouca fé. E aí, por que ela tem pouca fé? Porque provavelmente ela se envolve muito pouco com Jesus. Ela lê muito pouco, ela medita muito pouco, ela crê muito pouco. E pelo fato de meditar, ler e se envolver pouco, ela vai ter pouca fé. Agora, quanto mais você lê, mais você ora, mais você louva, principalmente o ler, principalmente as promessas de Deus, mais você vai ter fé, mais você vai ter a presença, mais você vai ter certezas. Você vai ter certeza, porque você leu, você acabou de ver que Jesus falou, então ele cumpre. Isso enche a fé, isso abastece a fé, isso faz a fé brotar, isso faz a fé exalar. Aí você vai ser aquela pessoa que tem uma certeza inabalável. Mas que certeza que você tem? Aqui o Senhor já me disse, e para mim já é o bastante. Vocês estão entendendo? Então Jesus chega para esse homem e fala: se você não vê sinal e milagre, você não vai crer. Só que eu acho interessante que aquele homem, ele não concorda com Jesus, ele discorda de Jesus. Ele fala assim: Senhor, desce antes que meu filho morra. Por que ele falou isso? Porque ele tinha certeza que Jesus ia curar aquele menino. Ele não se aquele homem de fato não cresce em Jesus, quando Jesus afirmou que se ele não visse, ele não ia crer, aquele homem concordaria com Jesus e ia falar: realmente, eu preciso de um milagre para crer. Mas ele não entrou nessa discussão com o Senhor. Ele falou: Senhor, ele vai morrer. E se o Senhor for, ele não vai morrer. Nessa resposta, ele já respondeu a Jesus falando: Jesus, eu creio sim que o Senhor é o Senhor que cura. Por isso que eu estou te falando, se o Senhor não for, o meu menino vai morrer. Quando Jesus ouve isso, ele ficou tão feliz, ele ficou tão maravilhado de encontrar alguém que cria, que ele vira para aquele homem e fala assim: vai, porque o teu filho está vivo. Ele não precisou nem ir até lá. E o homem, olha só o que a Bíblia diz, João capítulo 4 verso 50, e o homem creu na palavra de Jesus e partiu. A Danúbia perguntou assim: onde eu começo a ler a Bíblia? Não existe livro melhor para começar a ler a Bíblia do que João. Não comece no Velho Testamento, por favor, não comece. Quem começa em Gênesis, passa bem por Gênesis, por Êxodo. Quando chega em Levítico, para. Deuteronômio, para. Levítico parou. Então comece em João e medita em João. Mas volta para o texto. O homem creu. Ele ouviu a palavra, ele não entrou em discussão, meu Deus. Porque quando Jesus fala para ele: escuta, mas se você não vê o milagre, você não vai crer. Ele não entrou em discussão, ele não deu ouvidos à dúvida, ele não quis entrar na questão da dúvida. Ele falou: Senhor, eu creio muito nisso, eu não quero nem discutir. Eu tenho tanta fé, meu pai, eu tenho tanta fé que eu só tenho uma coisa para te pedir: vai e cura meu filho. Mas por que aquele homem tinha fé? Porque aquele homem tinha ouvido o que Jesus tinha feito. Então a fé daquele cara não era uma fé de pensamento positivo, era uma fé de certeza de que Jesus era aquele que as pessoas diziam. Ele falou: esse é o homem que faz milagres? Eu creio que ele faz milagres. E eu creio que se ele realiza milagres, ele pode fazer um na minha vida. Então quando ele vê Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele nem perde tempo com dúvida. Ele nem perde tempo com questionamentos. Ele já chega direto no colo do Pai e fala: tem misericórdia de mim. E tudo o que Jesus espera, a palavra não é muito espera, porque Deus não tem expectativa na gente, nós somos todos caídos. Tudo o que Jesus não encontro uma palavra melhor para espera. Tudo que Jesus deseja, é melhor essa palavra, tudo que Jesus deseja da sua parte é que você pegue a Escritura e você tome posse dela e fale: eu creio nisso e eu quero isso para minha vida. Sem ficar inventando desculpa. Tem gente que não vai, e isso é do diabo, gente. Você inventa desculpas para não ir. A palavra de Deus diz vai. Aí você fala: será que eu vou? Será que vai dar certo? Será que eu posso? Eu não consigo. Aí eu não vou ler porque eu não sei ler. Eu vou ler, eu não vou entender. Eu não vou orar porque eu durmo, eu tenho preguiça. Eu não vou na igreja porque o irmão olhou mal para mim. Eu não vou abençoar ninguém porque eu não tenho dinheiro nem para mim. Aí você vai ver que a pessoa, ela não faz por desculpas. Ela inventa desculpas. E quem inventa desculpas não vive de fé. A pessoa que vive de fé, ela toma postura crendo na palavra. A palavra é o suficiente. Jesus disse: vou para cima. Pau! Mas não vai dar, não vai dar, é o diabo que o te carregue, vai dar sim. E você manda a sua dúvida pro colo do capeta, que é o lugar dela.
Eu creio no meu Senhor, e se Ele falou, se Ele der o aval, se Ele abrir aquela porta, não há quem possa fechar. E se o Senhor quiser fechar uma porta, não há quem possa abrir. Agindo eu, quem impedirá? Não discuta com o seu Senhor. E aí ele vira e fala: Senhor, eu creio, vai lá e cura meu filho. E Jesus disse: vai, porque o teu filho vive. Aquele homem, ele não teve nenhuma prova, não tinha celular na época. Ele ligando lá: escuta, meu filho tá curado mesmo? Olha, tá curado. Ah, Jesus, então eu creio em você. Ele não viu nada. Ele não teve provas de nada. A única coisa que ele tinha era a palavra do Jesus dizendo: vai que tá curado. E ele falou: eu creio, e para mim já é o bastante. Isso é fé. Jesus disse: já é o bastante. E olha que interessante. O homem creu e partiu. O homem foi embora. Agora, olha que interessante o verso 51, aqui vai mostrar uma coisa forte. Descendo esse homem, aqui descendo no sentido de ter voltado para a cidade dele, de Cafarnaum, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo: Senhor, o teu filho vive. Então teu filho está vivo. E ele perguntou aos servos: que horas ele se achou melhor? E lhe disseram: ontem, à 7ª a febre o deixou. Gente, a 7ª, presta atenção, a 7ª é a 1h da tarde. E eu vou te explicar por quê. Nós contamos a hora 1 a 1h da manhã. Então pra gente a hora 0 é meia-noite. Então se eu fosse falar no brasileiro a 7ª, você ia entender às 7 horas da manhã. Mas o judeu não é assim que funciona. A primeira hora pro judeu é às 6 horas da manhã. Então ele conta a partir das 6 horas da manhã. 6 horas da manhã é a primeira hora do dia. Então a 7ª eram às 13. É a 1h da tarde. Então ele vira e fala assim pro homem: ó, o servo, aliás, o servo diz pro Senhor: Senhor, o seu filho foi curado ontem a 1h da tarde. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele homem não foi embora na hora que Jesus tinha dito. Por quê? Porque se ele estava a 30 quilômetros, ele fazia ali aquele caminho em 3 horinhas de cavalo. Imagina que você tá com a sua mãe, ou a sua mulher, ou... Se bem que eu acho que o amor de pai para filho... Há discussões sobre isso, mas o amor de pai para filho, há quem diga que é maior do que o do pai pela esposa. Eu não concordo. Eu acho que o amor de uma mãe pelo filho é maior. Mas eu acho que o marido ama mais a esposa do que o filho. Não sei por que eu acho isso, mas eu acho. Posso estar errado, tá? Se alguém tiver alguma base bíblica para me discordar, por favor, eu tenho humildade suficiente para acatar. Agora a questão é o seguinte: você tá com uma pessoa doente que você ama muito, muito, igual um pai amar o filho, e você recebe uma notícia: olha, ele tá curado. O que você vai querer fazer? Na hora e ver. Você vai querer na hora comprovar aquilo lá. Mas ele não fez isso. Ele só foi para lá no outro dia. No outro dia. Isso significa que aquele cara creu tanto que ele ficou lá em Caná. Sei lá o que ele foi resolver lá. Mas ele não foi embora na hora. Ele tem tanta certeza. Provavelmente, isso é uma conjectura minha, ok? Isso não é bíblico, isso é conjectura do Dani. Provavelmente os servos dele em Caná viraram e falaram: Senhor, vamos embora para ver se o seu filho está vivo. Aí ele virou e falou: não precisa. O Senhor não disse que ele está curado? Se o Senhor disse, é o bastante. A gente vai embora amanhã. E aí é o que a Bíblia diz aqui, que no outro dia eles falaram: ele foi curado ontem. À 7ª a febre deixou. Verso 53. Entendeu, pois, o pai que foi aquela hora, a mesma hora em que Jesus havia dito: o teu filho vive. Então ele creu, e toda a sua casa. Glória a Deus. A fé, ela não faz você colher só o seu milagre. A fé não faz você colher o seu milagre. Ela faz você colher o seu milagre e ainda servir de testemunho para toda a sua casa. Você vê aqui que esse rapaz, ele recebeu aquilo que ele clamou, ele recebeu o milagre dele, ele creu em Jesus e toda a sua casa. Mas esse cara, ele só recebeu o milagre não porque ele creu depois de ter visto o milagre, mas porque ele creu na palavra do Senhor sem ter visto o milagre. Aquele que precisa ver não vai crer, mas aquele que crer vai ver. Você entendeu? Se você precisa ver para crer, você não vai crer. Mas se você crer, a Bíblia diz que você verá o sobrenatural de Deus. Obras até maiores das que as obras que Jesus realizou, você vai realizar. Porque através da fé, nós podemos entrar em contato com o Deus do invisível e o Deus do impossível.
Não seja infantil fazendo aquele tipo de oração que prova a Deus, sabe? Senhor, se o Senhor existe, dá um sinal. Senhor, se o Senhor é real, pisca uma luz. Se o Senhor é real, toca uma corneta ou coisas do tipo. Não faça isso. Você não precisa disso. Porque a Bíblia diz que fé é crer no invisível. Então você tem que crer sem ver nada. Se você de fato crer sem ver nada, aí você vai começar a ver as coisas. Porque o fato de ver as coisas não vai influenciar a sua fé. Entenda bem. Se fé é crer no invisível, eu não posso crer no visível. Fé é crer no invisível, não é crer no visível. Então eu não posso pedir a Deus o visível para eu crer. Porque se eu crer no visível não é fé. Não é outra coisa, mas não é fé. Fé é no invisível, é na palavra de Deus, é no que Deus disse. Tá entendendo? E quanto mais você medita nas escrituras, mais o seu coração se enche de fé e mais você vai viver o sobrenatural na sua vida. Amém? Alguém tem alguma pergunta para fazer desse assunto? Se não, eu vou orar. E antes, lembrei. Crônica nova, daniel.saad@uol.com.br. Receba a crônica. Lá vai estar o texto legalzinho. Você vai rir, você vai aprender. E lá tem os dados se você quiser abençoar essa obra. Nós não temos apoio financeiro de igreja nenhuma. Nós largamos tudo só para cuidar de gente e pregar o evangelho. Então, abençoe. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que nós devemos abençoar aqueles que derramam a semente sobre nossas vidas. E o Senhor multiplica em nome de Jesus. A Edilene fez uma pergunta, vamos ver. Pastor, me tire uma dúvida, ninguém consegue tirar. Tem uma passagem bíblica que fala que os profetas falaram que ele será chamado Nazareno, sendo que antes de Jesus não existia a cidade de Nazaré. Bom, estranho isso aí, porque Jesus ele nasceu em Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas ele viveu em Nazaré, ele cresceu na cidade de Nazaré. Não entendi essa pergunta. A cidade de Nazaré existia sim. Ele era chamado Jesus Nazareno por isso, Jesus de Nazaré. Não entendi muito bem a sua pergunta, porque a cidade de Nazaré existia. Não entendi isso. Vamos orar, gente? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço que as pessoas assistam esse ao vivo, aprendam, tenham a fé fortalecida, que elas possam curtir, compartilhar, Senhor, para chegar nas pessoas que o Senhor quiser. Eu não tô nem aí para público, eu não tô nem aí para visualização, eu não tô nem, o Senhor sabe que eu não tô nem aí. Eu quero que essa palavra chegue àqueles que o Senhor quer que ela chegue, Pai. Então, em nome de Jesus, que essa palavra chegue e todo impedimento caia por terra, em nome de Jesus, seja destruído agora, no nome de Jesus. Amém? Amo vocês e pra cima. Mandem um e-mail para mim, daniel.saad@uol. Recebe a crônica, abençoe a obra, pra gente continuar cuidando de mais gente. A Eli estará domingo em Suzano. Sábado eu vou pra Pinda. Domingo aqui em Taubaté. E a Eli domingo é em Suzano. Se você é de Pinda, Taubaté ou Suzano, manda um e-mail pra mim que eu te mando o endereço de onde nós estaremos. Amo vocês.